Duas poetas jovens e com estilos diversos que valorizam o olhar sensível e mergulham no tecer das palavras. O Arte e Letra volta já. No programa de hoje, eu recebo a escritora Ângela Castelo Branco, autora de É Vermelho o Início da Árvore, e Graziele Chimisso, autora de Parte Eu, Parte Outro. Muito obrigada pela presença de vocês, é um prazer tê-las aqui. Eu começo com você, Ângela. Este não é seu primeiro livro, você já tem algumas publicações independentes. Fale um pouquinho sobre eles. Antes desse, do É Vermelho o Início da Árvore, eu publiquei o Epidermias, também pela Dobra Editorial. Foi em 2012, em parceria com uma artista plástica chamada Mariana Serri, que ela fez algumas pinturas para o livro. Quer dizer, o livro tem textos e tem pinturas, imagens também. E antes disso, esses livros independentes, eu publicava em parceria com amigos. O primeiro chamava Orações, depois Oferenda e O Que Digo Que Me Diz. O Oferenda e O Que Digo Que Me Diz, ele já acabou, eu não sei nem onde ele está. Mas você não tem intenção de publicar novamente, de reeditar? Não, esses sumiram em algum momento. Mas você tem algum exemplar guardado? Tenho. E o Orações, ele, de fato, eu considero que ele foi uma oração, no sentido de uma conversa, porque foi através dele que um escritor chamado Flávio Viegas Amoreira, um escritor santista, me ligou e disse: olha, eu li o seu livro e que bom que você escreve assim, continua escrevendo. Então foi um incentivo para você. Foi um início de alguma coisa. Que bom. E você, Graziele? Graziele, esse é o seu primeiro livro. Esse é o seu primogênito. É meu primogênito, meu bebê. E aí, como é que foi você publicá-lo? Foi um pouco confuso, porque eu nunca pensei que eu pudesse, de fato, nunca pensei em publicar, mas acabei mandando para uma editora, meio sem foco, eles gostaram, aí eu pensei que eu podia mandar para uma editora com mais foco em poesia, acabei mandando para a Dobra, que é a mesma editora, gostei muito do editor, deu tudo meio errado, meio certo, até que deu tudo certo e saiu essa... Mas é sempre assim, né? Tem os trâmites, demora um pouquinho, mas no fim dá certo. Você é jornalista também e trabalha com mídia digital, não é? O que a levou a escrever poesia, e uma poesia tão bonita? Acho que, na verdade, foi o contrário. Eu sempre escrevi, desde que era criança, acho que isso acontece muito com quem escreve, desde criança escreve coisas. E aí, na hora de escolher a faculdade, que eu também acho que acontece com muita gente que escreve, acaba escolhendo jornalismo para usar essa habilidade, para desenvolver exatamente essa habilidade. E talvez me ajude mas mesmo. Que é bem ligado, né? Quem faz jornalismo, quem faz letras, né? São as palavras em volta de nós o tempo trabalha inteiro. com as palavras, né? O Sim. tempo todo. Que bom. Ângela, você além de escritora, você é educadora também, não é? Você desenvolveu a Bolsa de Criação Literária da Funarte em 2011. Fale um pouquinho sobre essa outra atividade sua. Como educadora, eu acho que as coisas estão muito próximas. Eu acho que eu sou uma coisa entre educadora, escritora e artista. Tá. É uma coisa entre essas três coisas. E educadora pensando que nunca coloca ponto final nas coisas, no conhecimento, no encontro. Então, eu tenho trabalhado muito com ateliê literário e um encontro que chama Aula Poema, que é uma roda de conversa, que não é oficina, é diferente de oficina, de dizer, olha, como tem que... Porque a oficina você está ensinando como fazer, né? E essa roda não. Essa roda, esse ateliê, é uma mesa exposta, que todo mundo tem suas potencialidades e um embriaga o outro de imagens, de textos, de conversa. Interessante. É interessante. Eu comecei a acreditar na educação. É a hora que eu resolvi que eu não precisava conduzir ninguém a algum lugar.
que E todo você mundo... percebe resultados, assim, positivos? Muito, tanto em mim quanto em quem participa, né? Diferente de dar só aulas, de só mostrar como é que se faz? Eu acho que a gente sabe pouco do que pode o texto do outro. Tá. Eu mesma já participei de muitas oficinas e que eu sentia que o meu texto estava amarrado. E essa outra experiência de que você pode cada vez mais puxar o texto do outro para algum lugar que nem o próprio escritor conhece, eu acho que isso é muito mais potente do que um direcionamento para um gênero específico, para um texto já conhecido, já Eu sabido. acho que dá muito mais liberdade, né, para a pessoa criar. Eu acho sobre também. o que ela está vendo ali, está percebendo. E sobre a Bolsa, né, que você perguntou, Isso. é um programa do governo federal, da Funarte, que foram 2 edições, se eu não me engano, em 2009 e 2010. Eu ganhei essa bolsa para desenvolver esse projeto em 2011, que chamava Encontros com Metis, que era escrever um livro a partir dessa deusa Metis, que foi a primeira esposa de Deus, de Zeus, que era considerada a deusa da astúcia, da intuição. Então, a proposta desse projeto era conversar com pessoas muito boas naquilo que faziam, muito boas naquilo que faziam. E eu acabei ganhando essa bolsa para desenvolver em 1 ano, e esse livro, o resultado desse livro é esse, que foi sair só 3 anos depois. Por isso as entrevistas, Sim. sabe? Uma coisa que me chama a atenção é o fascínio que você tem pela cor vermelha. Existe esse fascínio. Sua capa é vermelha, o título do seu livro, né? É Vermelho o Início da Árvore, as divisões. É vermelho o início da casa, é vermelho o início da língua, é vermelho o início da palavra. O que é que esse vermelho significa para você? Sempre quando eu leio um livro, desde já de adolescente, eu sempre tinha uma fantasia de que o escritor escrevia uma frase e aquela frase valia o livro e depois ele ia complementando com outras coisas para encher, para dar corpo para aquela frase, que é alguma coisa que salta. Então, eu acabei tendo esse costume de escrever assim, com frases que saltam. Como uma imagem, não sei, de uma pipoca que estoura e a outra estoura e a outra estoura. E essa frase, é vermelho o início da árvore, para mim é uma frase que ela, em si mesma, já tem alguma coisa que acontece. Ela é intrigante. Ela é intrigante. E ela diz, todos esses inícios, ela diz de um nascimento, de um começo. E o vermelho como essa imagem de alguma coisa viva, que nasce, que brota, que acontece. Faz sentido, bastante sentido. Eu gostaria de pedir para você ler um pedacinho, um trechinho ou um poema que você goste. Pode pegar aqui? Isso. Os nossos telespectadores. A pensão. Os iluminados, ao entrarem no clarão do azul, dirão aos peixes: eis a presença a nos servir, e pregarão as cifras da experiência de um livro fechado. Mas, se quase o corpo escutar a cabra ou o inteiro a berrar, é o verbo a volver o medo. Pois não há olho sem lei, e um feixe de alguém se anuncia, na entranha polida cerca aberta de começar. Super intrigante. Você não acha, Graziele? Muito, muito. Gostei Ela muito tem desse uma... texto. Quando você está esperando que venha uma complementação para a frase, né, para o poema, ela quebra e põe uma coisa diferente, né? Muito interessante. Graziele, com você. Quanto tempo você levou para produzir todos os poemas que compõem o seu livro? Então, como eu não produzi ele pensando em um livro, ele foi sendo produzido, eu acho que uns 5 anos mais ou menos, e tem algum poema com um pouco mais do que isso, assim, um pouco mais cru mesmo, de quando eu nem sabia que era poesia que eu escrevia. Mas você escreve como? Você se senta e agora eu vou escrever um poema? Ou isso foi brotando ao longo da vida, dos dias? Assim, por sempre escrever, me faltava um formato. E eu sempre escrevi em qualquer lugar. Tem coisas que vêm
não é nem a cabeça, né? Mas que vem a consciência e eu preciso colocar isso, registrar isso. Eu sempre precisei desse registro. Um dia descobri que era poesia, que não era uma coisa, era poesia, tinha um nome para aquilo. E desde então eu nunca consegui criar um método de como eu escrevo, por que eu escrevo e onde eu escrevo. Às vezes eu estou com um grupo de amigos de 20 pessoas e alguma coisa me desperta, eu tiro o caderno da bolsa e escrevo ali. Às vezes eu chego em casa, respiro, tomo água, faço o procedimento normal, né? Acho que não tem normal nisso, então, né? Acho que nada é normal. Cada um tem o seu tipo de processo de criação. Não é normal empilhar palavras, e você né? se sente satisfeita depois que você pôs isso no papel? Você se sente bem? Depende. Tem alguns do livro, inclusive, que eles saem como eles são. E alguns eles saem... Tem coisas que eu escrevi aí que eu anotei há muito tempo e, de repente, eu fui pegando meus cadernos e tudo, achei isso e foi meio como uma frase que salta, que ela acabou de falar. Era uma frase que saltava e, a partir disso, nasceu o resto. Assim, também depende, não tem um padrão. Você leria um pequeno poema para nós? Leio, sim. Por gentileza. E essas pernas que não param. Ando tão sem vergonha, sem decência, sem nenhuma inocência. Estes pés que vejo daqui, pesados e parados, andam a me incomodar. Preciso tomar um ar, um tanto de mar, uma vida, uma morte, uma porra de um porre, para ver se passa, se eu passo, se esse espaço permeado por tédio interno se dispersa por aí e se perde, ou me pede para eu mudar tudo de novo. Bom, muito bom. Uma procura sempre de um caminho, né? Os pés que não param. Nós queremos estar sempre em busca de alguma coisa nova, diferente, criativa. Beleza. Uma forma de completar a inquietude também. Nós vamos fazer uma pausa e logo continuamos. O Arte e Letra vai para um rápido intervalo e volta já. O Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo Ângela Castelo Branco e Graziele Chimisso, autoras dos livros de poesia É Vermelho o Início da Árvore e Parte Eu, Parte Outro. Até os títulos de vocês são lindos, gostei demais. Ângela, com você. Você entrevistou vários artistas, não é? Do nosso meio cultural, depois transformou isto em textos literários. Como é que foi essa trabalheira toda? Conta um pouquinho. Foi uma experiência de mudança, de transformação, de fato. Tem artistas e tem também outros profissionais de outras áreas que, de alguma forma, trabalhavam com a astúcia. Então, tem um mágico, tem duas educadoras, tem um jogador de futebol. Nossa, olha tem que um rapper, diversidade. Tem uma diversidade. Até um rapper tem. Um rapper. E músico, escritor e ator, né? Cada encontro foi um encontro, lógico, mas ficava muito visível cada vez que eu ia conversar. Tinham algumas perguntas a partir de um livro que chama METIS, As Astúcias da Inteligência, e eram perguntas muito poéticas e metafóricas, do tipo, quando você tem uma atitude para tomar, você chega a seguir o pássaro branco? Eram perguntas assim. Olha que coisa estranha. E a conversa ia chegando em lugares muito intensos. E eu acabei ficando tão mexida com essas experiências. Uma, ir para Santos e conversar com o Pepe, ex-jogador do Santos.
Ir para o Rio de Janeiro, entrevistar o Michel Melamed, um ator, foi experiência de deslocamento. E aí o livro ele foi tomando essa dimensão de que o mais importante era a conversa e como era importante saber conversar, que talvez era disso que se tratava a poesia ou o texto. Escrever um texto significa ser afetado por alguma coisa e dar nome a isso. E eu já engato na outra, porque a gente sente bastante isso, que na sua produção, a sua produção vem dessas conversas com os entrevistados. Você traz frases faladas, você fala mesmo em fiapos de conversas, né? Como é que você sente, assim, a presença do outro no seu processo de criação? Uma vez eu vi um escritor chamado Marcelo Ariel, me indicou uma outra escritora portuguesa, já falecida, chamada Maria Gabriela Lençol. Ele disse para mim, você precisa conhecer essa escritora, que ela é uma Clarice Lispector das coisas de fora, não das coisas de dentro. Eu fiquei muito impressionada com isso, porque esse coisas de fora, quer dizer, você estar em comunhão com tudo que está acontecendo, sem necessariamente uma hierarquia de que o humano é mais importante do que a mesa, que é mais importante que a planta, que é mais importante que o animal. E aí eu fui atrás dessa escritora e isso me deu uma segurança de continuar esse texto, de que esse outro, além de todas as coisas do mundo, sou eu mesma também. Então, eu nunca vou estar sem o outro. E essa é uma vital importância. Bom, muito interessante. Você está bem dentro, né, de todas as teorias, né, que falam da presença do outro. A Graziele também, né? Você tem uma consciência de que o outro é constitutivo da nossa subjetividade pelos textos que você produz, não é? Dá para sentir. E até o título do seu livro, Parte Eu, Parte o Outro. Tem muita coisa a ver, assim, na produção de vocês, nessa relação. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Graziele. Foi muito engraçado, assim, porque como eu não escrevi esse livro como sendo uma unidade de livro, eu precisei primeiro juntar tudo que eu tinha, eu dividi em arquivos infinitos, e poemas repetidos nos arquivos, com temáticas metafóricas, literais, enfim, de vários tipos de coisas mesmo, de reunião, de poemas. E quando eu cheguei nesse, ficou tão claro para mim, assim, eu estava numa época da minha vida muito me percebendo no outro e vice-versa, me percebendo mais do que percebendo o outro e percebendo a influência do outro e do outro nesse sentido não só de outra pessoa, outro enquanto coisas de fora, externo, o né? externo, que está fora daqui dessa pele que me limita. E acho que eu aprendi mais com o livro que já existia, que acabou se formando sozinho, mas já existia, do que o livro, do que eu produzi esse livro nesse sentido, assim. Tanto que eu até falo que hoje em dia esse livro me ensinou muito, ele me ensinou a entender qual que é o papel do outro dentro de mim. Que interessante. Depois desse livro, eu estou num processo de entender qual que é o meu papel dentro de mim, o papel do meu eu dentro de mim, e não do outro, porque o outro eu acho que eu já... Parece que você está fazendo uma terapia, uma análise a partir da sua própria escrita. É mais ou menos isso. Que a sua própria escrita está te levando a descobrir coisas a seu respeito. Lendo o livro para vir aqui, eu acabei, inclusive, tendo alguns insights existenciais. Aí eu com te as pergunto, como é que você chegou a essa concepção de chamar o eu pequeno monstro? Primeiro, num momento muito triste, muito intenso. Mas de perceber, assim, o quanto, acho que em tudo isso, assim, o eu como um ser egocêntrico por natureza, já que é o eu, é meu e não é de mais ninguém. Mas ele é de todo mundo, porque todo mundo é o eu e todo mundo é o outro. E eu acho que foi esse pensamento entre pensar sobre a questão egocêntrica mesmo, de como eu sou um monstro e de como todos nós somos pequenos monstros por dentro. Na realidade, acho que cada um de nós temos noção um pouco das nossas qualidades e noção também das nossas falhas, dos nossos defeitos, né? Mas gostamos um pouco de esconder um pouco, fechar um pouco isso, né?
pequenos monstros poéticos, vai. Pequenos Somos monstros todos poéticos. monstros. Eu gostei muito das capas dos livros de vocês. Pergunto para a Ângela, você é também artista de bordados, costuras ou outras coisas assim? Porque essa capa foi produzida por você também? Foi. E ela está bordada, não é isto? Você bordou as letras e Sim. foi o quê? Fotografada? Depois conta um pouquinho. Esse trabalho de bordado eu tenho feito já há um tempo, de algumas frases que parece que não cabem no papel. Então, tem Olha. alguns textos, algumas frases que eu preciso mesmo de assumir esse tempo de tecer, de escrevê-la no tecido. Olha só que E quando eu bacana. descobri que a palavra texto vem de uma origem latina, que é tecer, Tecer. de A tecere, tessitura. tessitura. Então, como a Graziele falou, colocar uma palavra embaixo da outra, o poema, né? Então, tecer também, escrever também, é criar esse tecido. E aí eu passei a escrever essas frases, a bordar essas frases no tecido. Interessante, porque os modernos estudiosos da língua, hoje do texto principalmente, fazem muita questão de pôr isso em evidência, né? A raiz é a mesma, o tecido, a tessitura, o têxtil, é a trama das palavras, enquanto o tecido é a trama dos fios, não é? Isso, Que cria E essa os tensão, textos. a tensão também da linha, você precisa E- ter a linha tensa, tensionada. né? E a língua, quando você escreve, você chega em momentos de tensão, de não conseguir dizer do indizível, do que é possível. A experiência sempre está sempre na frente, você está sempre Vocês atrás são tentando mágicas com essas escrever. palavras. E a criação da sua capa, Graziele, como é que foi? Foi incrível, porque eu mandei todos os poemas para um amigo que é artista e ele não conseguiu ler e me falou, então escolhe um, por favor, porque eu não tô... Ele leu, claro, mas não conseguiu focar em nenhum. Tá. Aí eu escolhi um, que inclusive eu acredito que foi o Eu, Pequeno Monstro, e ele falou que leu esse poema, estava no sofá da sala dele, com um caderninho que inclusive eu tinha dado para ele, e começou a abordar com o lápis, porque se você perceber, é uma reprodução de um bordado. Exatamente. É a reprodução de um bordado. Foi isso, aí ele me mandou, eu falei, é isso, não precisa nada mais. Nada. Ele escaneou, não digitalizou Ficou nada, de maravilhoso, fato. ficou lindo. Ficou muito criativo. Os dois estão bem criativos, saindo assim dos padrões de capa, né? Que põe algum desenho geométrico, alguma coisa assim. Tá muito interessante. Eu gostaria agora, abusando um pouco da bondade de vocês, que vocês lessem mais uma coisinha. Você, por exemplo, Graziele, que você lesse o Eu, Pequeno Monstro. E depois a Ângela vai pensando em alguma coisa para ler para nós. Eu, substantivo masculino, pequeno monstro. É para pensar, porque substantivo masculino, isso me deixou, que nem diz na expressão, me fundiu a cuca. Por que substantivo masculino? Mas é interessante, né? E você, qual que você leria, Ângela? Vou pegar aqui. Não tem título. Sem título esse. Sem título. Tá. A incerteza dessa manhã pode trazer-nos um presente de ligação e existir do que não é necessário. Há uma permanência a ter-nos em alta conta, uma profecia ouvida. Um homem que corta a grama de sua casa há 300 anos sem nunca ter sido visto. E, no entanto, você sabe, é seu irmão. No mais, um dia é muito. Muito bom. Muito bom. Cada uma na sua forma de se expressar. Vocês são duas poetisas, eu gosto mais de poetisas fantásticas. Além das publicações, vocês costumam escrever em blogs, em alguma outra coisa? A Ângela, a Graziele? Acho que nós duas, né? Acho que as duas. As duas têm... Fale você, Graziele, um pouco. O meu blog veio antes de tudo, inclusive. Ele chama Degusta Mundo.
Degustamundo? Degustamundo, é degustamundo.com.br. É um blog super simples, assim, e quem for ver, se for ver o histórico, tem coisas de milhões de anos atrás, quando eu ainda não sabia sobre poesia, de fato. E continuo mais ou menos publicando lá. Hoje em dia eu tenho publicado mais pro Parte Eu, que é no meu caderno, do que pro Parte Outro, que é no meu blog. No Ele blog. tá meio abandonado. E você, Ângela? Eu também tenho um blog chamado Epidermias, que tem vários textos antigos. Esse foi também um primeiro lugar de escrever, de se expor, o blog, e de contato com outros blogs também, né? Tem uma efervescência isso Que bom. de sempre escrever, publicar e ver o que os outros estão escrevendo. É uma forma boa de divulgação também, né? Muito bom. Estou muito contente de tê-las tido aqui conosco. Sucesso nos próximos trabalhos. E quando os tiverem, nós estaremos aqui à espera. Que ótimo. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. No programa de hoje, eu conversei com as escritoras Ângela Castelo Branco e Graziele Chimisso, autoras dos poemas É Vermelho o Início da Árvore e Parte Eu, Parte Outro. O Arte e Letra fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.